Hey everyone, I'm back to one more English class. My name is Abel Calas. You already know me, but it's always worth to remember you, my name. And today's video, we're going to talk about the object pronoun. What is an object pronoun? But before we start this video, I want to remember you, refresh your mind for those that already know something about English. They just speak a little bit. I know that here in this channel, there are different levels, and we're going to talk about the object pronouns. All right? As I said before, it is always important to remember you what is a personal pronoun before you understand what is the object pronoun, all right? So, grab your book, get your pencil, and let's go writing. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Abel Calas e no vídeo de hoje vamos falar sobre object pronoun, alright? What is an object pronoun? O que é um object pronoun? Eu sei que aqui no canal tem pessoas que já têm um nível, né, sólido, né? Alguns já sabem, já se comunicam um pouquinho, já sabem, mas o vídeo não pode estar virado só para aqueles que já têm um conhecimento sólido. Então, hoje você vai aprender o que é um object pronoun e como usá-los. Object pronoun, na língua portuguesa, ele é chamado de pronome oblíquo. O que é um pronome oblíquo, então, afinal de contas? O pronome oblíquo é quando nós falamos assim, eu disse-lhe, olha esse lhe aí. Lhe, eu disse-lhe, eu falei-lhe, eu avisei-te ou eu te avisei. De acordo com o português que você falar, quando você usa um pronome pessoal, tá? Que é o sujeito da ação, aquele que recebe a ação, geralmente vai ser o receptor da ação. Então, se você não quiser representar pelo nome, você vai representar por um pronome oblíquo. Isso na língua portuguesa chama-se, na língua portuguesa chama-se pronome oblíquo, na língua inglesa chama-se object pronoun. Vai ficar muito mais claro quando eu te explicar. Fique aí, pega o seu caderno, pega a sua esferográfica e vamos mais a fundo com essa aula de hoje. Alright, as I said before at the beginning of this video, it is important to remember you about the personal pronouns. É importante lembrar vocês sobre os pronomes pessoais. O que vai ser um pronome pessoal? Personal pronoun. In English we have 8 personal pronouns. Em inglês temos 8 pronomes pessoais. Which are, quais são? I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os famosos pronomes pessoais. Então, por quê? Porque muitas pessoas confundem um object pronoun e o personal pronoun. Detalhe é o seguinte, se você está aprendendo inglês sozinho e tal, coisas assim, deixa eu mostrar-te uma dica muito simples para você começar já a formar as suas frases simples, alright? Eu sei que aprender inglês sozinho é muito difícil, porque é difícil é difícil encontrar uma metodologia certa e definida que te leva até a fluência, mas é possível você ter um conhecimento sólido e básico estudando sozinho. O mais importante é começar bem. O direcionamento correto conta muito, né? Inglês é basicamente isso. Primeiro, se você está começando a aprender a falar inglês, preste atenção, você está estudando sozinho. Primeira coisa que você deve aprender são essas aqui, ó, essas partículas aqui. Isso é extremamente importante. Esses são chamados de personal pronouns. Você tem que dominar esses pronomes pessoais. São 8, tá? São apenas 8. Você vai ter aqui I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Isto, né? Conforme vocês estão vendo na tradução, pode ser para animal ou coisa. Então ele vai representar animal ou coisa. A tradução pode ser ele ou ela, mas é muito mais usado para objeto. We, nós, you, vocês, e você pode perceber que esse you é o mesmo que esse que está aqui, tá? Só que aqui ele está representando o plural. They, eles ou elas. Bom, perfeito até aqui. Agora o que nós podemos fazer? Quando você está aprendendo a falar inglês sozinho, o detalhe é o seguinte, você tem que dominar isso, você tem que dominar esses pronomes na sua cabeça, assim, ó, I, you, he, she, it, we, you, they. Memorize isso, tá? Você memorizando, o que você pode fazer? Você vai estudar, tira um dia, isso não precisa ser uma semana, um dia completo, você memoriza tudo isso e no resto dos dias você vai estudar somente verbos, tá? Verbos. For example, if you have a pronoun plus a verb, se você tiver um pronome e um verbo, you are able to form a sentence. Você consegue formar uma frase. Como assim? Então eu tenho I e depois eu tenho love. Pronto, formei uma frase. Então o que é esse love que está aqui? Esse love vai ser um verbo. Olha só, eu posso falar you love, vai ser um verbo, tá? He loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Você pode conjugar. Lembra só que no detalhe é o seguinte, he, she, it, você acrescenta a letra S na maioria dos verbos.
Existem verbos que você não acrescenta a letra S. Eles vão mudar totalmente, tá? Geralmente são verbos que vão terminar com Y ou verbos que vão terminar com CH. Aí você vai ter um detalhezinho, mas isso são coisas que você vai aprender com o tempo. O objetivo dessa aula hoje não é focar-se nos pronomes pessoais. Então, o objetivo dessa aula é focar-se nos object pronoun, alright? É focar-se no object pronoun. É que você vai aprender hoje. Mas é importante também passar essa chega aqui para você entender o que nós estamos realmente falando. Estou falando muito rápido, estou fazendo esse vídeo muito rápido para ver se aproveitamos um pouquinho o tempo aqui, alright? Alright. Imagina, por exemplo, se você diz assim, I like, você usa I like. Esse like é um verbo, alright? I eat, esse it é um verbo. Então, tudo que você vai precisar mais em frente é só acrescentar um verbo. If you have a personal pronoun plus a verb, you have a sentence. We call it a simple sentence. Nós chamamos isso de frases simples, alright? Don't forget about that. Não se esqueça disso. É simples, então, formar uma frase, tá? Você vê que se você fazer esse treinamento durante uma semana, você vai começar a formar frases simples. Frases simples, você vai ter um pronome, um verbo, um pronome e um verbo. Então, preste atenção e escreva aí na sua casa. Personal pronoun, personal pronoun always comes before the main verb. Pronto. Aqui você pode entender. Pronome pessoal sempre vem antes do verbo principal. Esse exemplo que eu acabei de dar é fantástico para você entender. Por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo mesmo? Vamos voltar para esse exemplo que eu acabei de dar? I love. Depois, I love. I love, eu amo. He told, ele disse. I like, eu gosto. Tá, vamos parar por aqui, só esses 3 exemplos. Vamos trabalhar só com esses 3 exemplos e depois vamos explorar um pouquinho mais. Só que vocês entenderam. Aqui eu tenho o pronome pessoal, tá? E depois eu tenho o verbo. O que vai ser verbo? Verbo vão ser palavras variáveis. Como é que é palavras variáveis? Mas, né? Variáveis, vai variar, tá? Que exprimem ação ou sentimento do sujeito. Quem é o sujeito na frase? I. E eu tenho um verbo em frente, que é o verbo to love, verbo to say, verbo to speak. Aqui, verbo to say, verbo dizer, mas aqui está no passado. He told, ele disse, né? Se eu quisesse usar o verbo no presente, he tells, tá? He tells, he tells, he tells, ele conta, né? Ou ele diz, I like, eu gosto. Bom, até aqui você pode ir formando mais frases, a quantas frases puder. Agora olha o detalhe aqui. Se eu tiver, agora, qual vai ser o papel do object pronoun? Olha que eu tenho aqui. Esses que eu tenho aqui são personal pronoun, certo? Quando é que eu vou ter um object pronoun? O object pronoun é quando, depois de eu conjugar o verbo, que eu já tenho aqui, I love, e eu quero dizer assim, eu amo ele. Você não pode dizer assim, desse jeito. I love he, por exemplo. I love he, eu amo ele, não. Aqui você não pode dizer I love he. Então, jamais use um pronome pessoal seguido de outro pronome pessoal. Então, aqui vai surgir o quê? Vai surgir o famoso object pronoun. Para eu tenho me. Para você, eu vou ter novamente, tá? Para você, eu vou ter novamente you. Para ele, eu vou ter aqui, him. Para ela, eu vou ter her. Para isto, terei também it, right? Para nós, eu vou ter us, right? Para vocês, vou ter novamente you, they, eu terei them. Esses aqui é que são os famosos object pronoun. Me, you, him, her, it, us, you, them. E como é que eles são usados? Para que eles são usados? Object pronoun. Aí, vamos lá. Object pronoun. Always. Object pronoun. Always. Sempre. Always. Object pronoun. Always comes. Calma aí. Always comes não.
always come, tá? Não é comes, não. Aqui vai ser come, porque ele tem que concordar com o sujeito. Essa letra S não vem para esse verbo, olha. Tá, tudo certo. Always comes, não. Always come, alright? Object pronoun, always come after. Lembra que aqui nós temos before, aqui nós temos before, e aqui nós temos after. Before significa antes, after significa depois. Então, olha nesse detalhe. O object pronoun sempre vai vir depois do quê? After the main verb. Depois do verbo principal. After the main verb. Pronto. Aqui ficou mais fácil para entender. Olha só. I love he. Eu amo ele. Não, olha só. Se eu quisesse dizer eu lhe amo ou eu amo ele, como é que eu diria? Example. Eu amo ele ou eu. Né? Eu amo ele ou eu lhe amo. Aqui o critério de tradução vai depender de qual tipo de português você está falando ou de qual região você está falando. Por exemplo, eu amo ele. Eu não posso dizer ou eu lhe amo. Eu não vou dizer I love he, conforme está ali. Não. Lembra desse detalhe, tá? Eu tenho que em vez de eu usar esse he que está aqui, eu vou usar esse him. Porque eu tenho que mesclar. Sempre que você já conjugou o verbo, tá aqui, ó. Qual é o pronome? Aqui, personal pronoun. E depois eu tenho o quê? Eu tenho o verbo to love, que é o verbo amar. I love. E depois eu vou ter o object pronoun, que vai representar ele. I love him. Não, I love he. Alright? É só prestar atenção nesse detalhe. Ele disse-me, ou ele me disse. Eu já tenho aqui o pronome pessoal. Depois eu vou ter o quê? Vou ter o verbo principal. Eu tenho o verbo no presente, tá? Por exemplo, vamos usar o verbo no presente mesmo. He tells. Ele diz, né? Ele diz. Ele diz quem? Ele diz para ele. Ele diz para ele. Ok. He tells. He tells. Ele diz para ele. Aqui eu vou ter. Ele diz para ele. He tells he. He tells he. He tells he. Não, não é he tells he. Porque eu não posso... Lembra desse detalhe? Escreva aí. Não podemos ter dois pronomes pessoais em seguida na mesma frase. Então, depois do verbo, não podemos ter mais um pronome pessoal. Né? Essa é uma regra básica. Tá? Você não pode ter um verbo, você não pode ter um pronome pessoal depois do verbo. O pronome pessoal vem sempre antes do verbo. Agora, se você quer usar mais um pronome se referindo à mesma pessoa na qual você está falando, ou uma outra pessoa, você usa o pronome object, que vai complementar, vai dar a ideia de lhe, no, na, né? He tells he. Ele diz a ele. Grammarly, it is wrong. What can I use? O que eu posso usar? Eu substituo. Se eu quero dizer, ele diz-lhe, então eu já uso him aqui. Ele diz-lhe. He told him. Aqui se eu quisesse usar esse verbo no passado. He told him. Ele me disse. He told I. Tá. He told I. Não. Você vai usar o quê? He told me. Ele me disse. Ou ele disse-me. Aqui a tradução vai depender muito do critério de tradução. Quem vai traduzir, você vai traduzir com qual tipo de português. Mas, né, geralmente no português do Brasil, você vai dizer assim, ele disse para mim, né? Ele disse para mim. Esse me que está ali, esse me que está ali no final. Em português vai ser o me, né? E em inglês é me, tem a semelhança. Então, he told me. Ele disse para ela. He told she. Não. He told her. Ele disse para ela. Olha só. Como I love him. Olha só. Quando você diz, por exemplo, você pode me ajudar? Quando você diz, por exemplo, eu gosto disto, você está usando, olha só, I like it. Você está usando esse it do object pronoun. Você não está usando esse it que está aqui. Tá? Só lembra desse detalhe. É como se você dissesse assim. É quando você diz I love you. Lembre-se que mentalmente você não está usando esse you do personal pronoun. Você está usando o you do object pronoun. Como eles têm a semelhança, então na ideia, sempre que você tiver que justificar, imagina que você esteja justificando qual é o object pronoun da frase e qual é o personal pronoun da frase e o object pronoun da frase. Olha lá,
personal pronoun está aqui. O objeto está aqui. Porque mentalmente você vai imaginar que está usando S, não é esse aqui. O mesmo que você tem nesse I like it, tá? Eu gosto disto, ou eu gosto isto, né? Eu gosto disto. É basicamente isso. Remember, lembre-se, object pronoun comes after the verb and personal pronouns comes before the verb. O object pronoun, que é o pronome object, vai vir depois do verbo. E o personal pronoun vai vir antes do verbo. Sempre lembre-se disso, alright? Lembre-se sempre desse detalhe. Não se esqueça. E se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal para não perder a próxima aula que eu vou postar. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Deixe o seu exemplo, dúvidas ou seu feedback aqui nos comentários. E eu espero você na próxima aula.